bom que você está aqui. Eu tenho certeza que Deus preparou essa noite para te abençoar. A pastora não está aqui, a pastora está em missão, ela está viajando com a sogra. Essa hora está indo para a Central das Minas Gerais. Falei com ela agora há pouco, mandou um abraço para todos vocês. E daqui a pouquinho ela está de volta. Amém? Tem alguém pela primeira vez visitando a gente hoje? Tem alguém pela primeira vez? Primeira vez? É? Segunda? Ah, então já é de casa. Estou vendo também o Márcio e a Val ali. Bom vocês estarem aqui. Eu quero aproveitar, já entrar na palavra, para a gente ganhar tempo. Essa semana Deus falou muito ao meu coração. Eu concluí essa palavra entre ontem e hoje. E eu quero compartilhar alguns princípios importantes da palavra de Deus para aqueles que desejam ter uma vida bem-sucedida e abençoada. O tema da minha mensagem é: faça o necessário. Por que o Senhor deu esse título a essa mensagem? Porque a gente tem percebido que muitas pessoas não querem fazer nem o mínimo para alcançar o favor de Deus. E eu vou mostrar para você nesse texto aqui hoje, nessa conversa, que a salvação é de graça, né, irmão? Mas o restante eu tenho que conquistar. E eu vou mostrar para você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Quero mandar um abraço e um shalom aí para todos os irmãos que estão na internet. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um like aí e ajuda a gente a compartilhar essa mensagem. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Numa outra versão, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Numa última versão da Bíblia, a mensagem está aí: Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra dele. Olhe para mim, irmãos. A vida, ela sempre vai exigir de nós uma contrapartida, que eu chamo de: a vida vai exigir de nós, assim, uma responsabilidade. Sempre vai exigir da gente. O que é contrapartida? Responsabilidade. Porque toda bênção carrega uma responsabilidade, assim como todo problema carrega uma recompensa. Vamos dizer juntos? Vai entrar aí, quer ver? Ó? Toda bênção carrega uma responsabilidade, assim como todo problema carrega uma recompensa. Guarde isso aqui é uma chave. É uma chave, irmão. Porque nada na vida é apenas recebido. Nada na vida é apenas recebido. Porque tudo exige de nós uma resposta. E a moeda do céu se chama propósito. Qual é a moeda do céu, irmão? Propósito. Então guarde esse início. As pessoas querem um milagre, mas não querem fazer o mínimo para que o milagre aconteça. Pastor, qual é o mínimo? O mínimo é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então isso é o mínimo. Interessante que a pessoa ela quer prosperar, mas ela não quer fazer o mínimo, que é o quê? Ser fiel. A fidelidade abre porta para que eu possa viver a prosperidade de Deus na minha vida. Então, tem gente que quer colher, mas não quer aplicar o princípio do semear. As perguntas que Jesus fazia era sempre nesse sentido: é dar um propósito ao milagre, é dar um propósito para a vida da pessoa que estava ali diante dele. Por exemplo, o que queres que eu te faça? Não é uma pergunta qualquer. Por exemplo,
Você quer ver? Jesus pergunta para o cego. Se Jesus sabia que ele era cego, para que perguntava se quer ver? Quer ver uma outra? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Uma pergunta que Jesus está dizendo, está fazendo. Quer ver outra? Quem me tocou? Ora, se existiam centenas de milhares de pessoas ali em volta, como é que Jesus vai querer saber quem tocou nele? Muita gente tocou nele, mas alguém tocou de maneira diferente. Alguém fez de modo diferente que chamou a atenção de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então, o que nós recebemos de Deus sempre pede uma atitude. A nossa resposta é a atitude que Deus espera para que Ele possa fazer a nossa vida ser uma vida abençoada e superabundante. Eu sempre digo que a vida, ela é um convite para viver. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque viver é diferente de estar vivo. Guarda isso, viver é diferente de estar vivo. Tem muita gente que está vivo, mas não vive. Por uma série de questões. A primeira delas, não encontrou o seu propósito de vida. A vida, ela precisa ser vivida, porque não dá para dar pausa na vida. E a vida vai exigir de nós uma contrapartida, resiliência. A vida vai exigir de nós disciplina. Mas muitos não querem fazer nem o necessário para que possa usufruir daquilo que é a promessa de Deus. Então, eu creio que a salvação, ela é de graça. Ela foi nos dado de graça. Foi conquistado lá na cruz do Calvário, sem nenhum esforço meu, nem seu. Porque quem fez todo o esforço foi Deus e o seu Filho Jesus. Por isso que eu digo que a salvação eu recebi de graça. Eu não paguei nada, nada, nada. Então, a salvação é de graça, mas o restante eu preciso querer conquistar. Até porque querer ser salvo é uma escolha. Sabia? O querer ser salvo é uma escolha. O batismo é uma escolha. Assim como crer, assim como orar, assim como jejuar, é uma escolha. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum. Eu não vou perguntar aqui quem é que está jejuando, porque eu não quero constranger ninguém. Mas quando nós entramos em um projeto como esse, nós entramos debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, debaixo de uma ordem, debaixo de uma responsabilidade. Por que que eu entro debaixo dessa responsabilidade? Porque eu sei o poder que o jejum tem. Porque eu sei o poder que a oração tem. Por que que eu venho à casa de Deus? Porque eu sei que uma instrução, uma palavra pode mudar o destino de uma pessoa, pode mudar a história de uma família. Uma instrução, uma palavra. E é importante a gente entender que nesse texto, Paulo diz: Cristo é tudo, Cristo é suficiente. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz ainda mais que cada cristão, você tem tudo dentro de você. Deus colocou tudo dentro de você, para você enfrentar qualquer dificuldade que vier. Ele chama isso do bom tesouro que Deus colocou. Você é esse bom tesouro. O que que Paulo está dizendo? Que às vezes você está batendo em portas em que Deus já te entregou a chave. E você está batendo com a chave na mão. Não tem porquê, não há essa necessidade. Ele está dizendo, cada cristão é um bom depósito do tesouro de Deus nessa terra. Então você é um bom depósito. E Paulo começa nesse texto dizendo que Deus pode tudo. Deus pode tudo. Diga comigo, Deus pode tudo. Pode ou não pode, irmão? Se Deus quiser te matar hoje, Ele mata? Mata. E não tem o que fazer. Se Deus quiser te abençoar hoje, Ele te abençoa? Abençoa. E se Deus falou, está falado. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Do jeito dEle, da forma dEle, na hora que Ele quiser. Então eu entendo que a provisão, ela não nasce do esforço humano, mas do poder grandioso
de Deus e do seu infinito amor para comigo e para com você. O que significa isso? Não há nada que eu possa fazer que possa alterar a grandeza do amor desse Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Não há nada. Pastor, Deus não se aborrece? Sim. Essa linguagem antropomórfica, né? Antropomorfia, para a gente entender. Claro que o Espírito de Deus se entristece. Não é à toa que Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Só que a segurança do crente não está naquilo que nós possuímos, está em quem Deus é, aquilo que Deus representa na minha vida. Quem está comigo, diga amém. Essa é a segurança do crente. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero que você queira ser uma bênção. O que Deus falou para Abraão? Eu quero que você queira ser uma bênção, porque Deus não vai fazer nada na sua vida que você não queira, que você não permita. E é importante a gente entender isso. Já percebeu que existem pessoas que fazem as coisas parecer tão fácil? Já viu, irmão? Eu estava assistindo, de vez em quando, tem um tempinho, eu estava assistindo jogos de inverno. Aquelas pessoas em cima daquele patins, irmão, que parece assim uma... Você já viu eles andando em cima daquilo, deslizando em cima daquilo? Parece assim, parece que está andando no solo normalmente. Assim, faz com tanta beleza, com tanta graça. E tem um agora que dá um mortal, já viu ou não? Foi banido, né, durante muitos anos, e agora 2020 e pouco voltou. Ele dá um mortal para trás em cima daquele patins. E em tantas outras áreas, por exemplo, na música, você vê os meninos tocando, né, parece ser tão fácil. Por exemplo, no esporte, você vai ver lá Michael Jordan, ele ainda é vivo, né? Michael Jordan. E tantas outras áreas. Quando você vê essas pessoas atuando, parece tão fácil, né? Mas quando você vai pegar para fazer, e você vai se envolver com aquilo, você vai ver que não é tão fácil como parece. Na verdade, por que se tornou fácil? Por causa do empenho, da dedicação, dos treinos, disciplina e repetição, até chegar a um resultado excelente. E claro que o dom também ajuda. E pessoas que nasceram com dom, se juntar tudo isso com habilidade, com treino, disciplina, essa pessoa se torna alguém assim, fora do padrão, acima do padrão. Vamos pegar um exemplo bíblico: Davi e Golias. Antes de encarar o gigante, Davi já carregava um currículo, ou pelo menos uma experiência. Ele tinha algum nível de experiência em guerra, ou em luta pelo menos, porque ele já tinha enfrentado o urso, e ele já tinha enfrentado o leão, ok? Então, ele teve que lidar com muitos desafios, até chegar até Golias. Por exemplo, a inveja dos irmãos em cima de Davi, era algo que poderia ter paralisado ele, porque os irmãos não acreditavam nele, os irmãos riam, debochavam, e dizia que ele é um fraco, você não tem capacidade para isso não é para você, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Eu não sei se isso serve de lembrança para alguém aqui, que talvez, quantas vezes você ouviu isso? Isso não é para você, aqui não é o teu lugar, o que é que você está fazendo aqui? Então, a funda, quando Davi vai usar a funda, não foi um recurso de emergência. Na verdade, Davi era especialista em arremessar pedra com uma tiradeira, chama de funda, deve ter visto em filme, e existem documentários que dizem que aquilo ali se torna uma arma poderosa, capaz de matar uma pessoa se usada de maneira eficaz. Então, a funda não foi um recurso emergencial, foi a arma que, para muita gente,
foi surpresa, mas para Davi não. Porque quando ninguém estava vendo, ninguém estava ali à sua volta, Davi já estava se preparando. Talvez ele nem tinha noção que era para enfrentar aquele gigante, mas ele estava fazendo o dever de casa. E geralmente o preparo não começa aqui em cima. Muita gente diz assim: eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de falar em público. Mas se você não começar, você nunca vai romper esse limite. Porque ninguém nasce pregando. Ninguém nasce pregando. Mas à medida com que você vai praticando, exercitando, falando em pequenos grupos, em pequenos movimentos de célula, daqui a pouco você está falando para uma multidão. É importante a gente entender que o fácil diante do gigante foi resultado de Davi ter feito o necessário, quando ainda não tinha nem a sombra do gigante, para ele pelo menos tirar como um parâmetro. Não tinha nem sombra de gigante, para que Davi pudesse pelo menos se inspirar. O problema é que muita gente quer vencer gigantes, sem ter vencido os desafios no campo. Querem desfrutar da colheita, mas não querem passar pelo processo da semeadura. Essa frase aqui eu gosto. O milagre em público é resultado da obediência diária. Vamos ler juntos? O milagre em público é resultado da obediência diária. O que você faz parecer fácil é a fidelidade que você vem praticando há anos. Essa outra frase que eu gosto dessa frase. Antes de parecer fácil, é preciso fazer ser fácil. Antes de parecer ser fácil, eu preciso fazer ser fácil. Então eu acredito que cada situação que nós vivemos, seja boa ou seja ruim, ela vem para nos ensinar algo. Se você entender essa palavra aqui hoje, você vai virar uma chave na tua vida, para você começar a desfrutar de um 2026 abençoado por Deus e diferente na tua vida. Preste atenção. Cada situação que nós vivemos, seja ela boa, seja ela ruim, ela vem para nos ensinar algo. Nós sempre temos algo a aprender, até com as situações ruins. Por quê, pastor? Porque eu creio que o céu conspira ao meu favor. O céu não trabalha contra mim, o céu trabalha comigo, o céu trabalha ao meu favor. Não é à toa que a Bíblia diz que os anjos estão acampados ao meu redor para dar livramento. Não é à toa que a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, porque há um complô celestial ao teu favor para te abençoar. Porque o desejo de Deus não é te ver fracassado na lama, na derrota. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é te ver fluindo. Uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, um ministério abençoado. Quem está recebendo, diga amém. Então nós temos que aprender a olhar situações com olhos espirituais. Diga comigo, tem coisas que não é perda, é livramento. Ah, pastor, você está arrumando problema comigo. Aí já começou a pensar naquela situação, né? O marido que foi embora, ou, né? Já começa já, né? Não estou falando disso, mas tudo bem, pode se encaixar. Mas tenta raciocinar com a mente espiritual, tenta ver com olhos espirituais. Tenta pensar dessa forma. Tem coisas na nossa vida que não é perda, é livramento. Romanos 8:28 diz assim, Paulo: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Todas as coisas. O que são todas as coisas? Tudo. Coopera, quer dizer, trabalha para o meu bem,
para que no final eu possa encontrar o propósito de Deus certo para a minha vida. Às vezes uma derrota é Deus nos ensinando, é Deus trabalhando em nós. Às vezes uma derrota é Deus tirando o orgulho, a soberba e a avareza do coração de alguém. Porque eu não sei porquê, porque eu não sei porquê é redundante, né? Mas às vezes eu não entendo porquê que as pessoas mudam. Pastor, mas eu também mudo, eu também mudei. E se você olhar para mim hoje, você vai entender que eu não sou o mesmo homem de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Eu acredito que muitos de vocês têm essa percepção. Mas tem gente que consegue mudar para pior. Não consegue mudar, não consegue evoluir para melhor, consegue mudar para pior. Então às vezes algo quando dá errado, às vezes é Deus treinando a minha fé, para ser alguém mais ousado, para ser alguém que confie mais na palavra de Deus. Então, às vezes Deus tem a sua maneira de trabalhar com a gente. Às vezes, a vontade de Deus é o deserto que a gente tem que enfrentar. Pastor, como que Deus pode levar alguém para o deserto? Ele levou o filho dele. E às vezes, o deserto é a experiência que Deus vai lhe dar para você ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Então, às vezes, o deserto é uma experiência que você vai viver e vai voltar melhor do que você foi, mais convicto, mais crente, mais humilde e cheio da presença de Deus, irmãos. Então, o objetivo final do que Paulo está dizendo aqui é o aperfeiçoamento. Deus nos moldando para melhor, para tirar o melhor proveito da vida, para extrair o melhor de nós. Porque na vida ou a gente vence, ou a gente aprende. Amém, irmão? Ou a gente vence, ou a gente aprende. E dura coisa é ter que aprender na disciplina. Quem já apanhou aí quando era criança, irmão? Quem não levantou a mão porque era santo, né? Você era um santinho, né? Mas já apanhei muito. Já fiquei de castigo também. Já apanhei muito, mas eu confesso, aqui diante desse público e de testemunha, eu merecia apanhar, irmão, porque eu era demais. Já apanhei também, eu já apanhei no lugar do meu irmão. Eu já apanhei até sem merecer. A gente era gêmeo e a gente vivia, irmão, se embolando. E teve um dia que a minha mãe me pegou, falei, só está batendo em mim, mas foi ele. Ah, foi você, então vem aqui, rapaz. Só que dura coisa é aprender na vida com disciplina. A Bíblia, eu não sei se é um versículo bíblico, mas a gente usa muito isso. Se Deus não faz pelo amor, é pela dor. Se não vem pelo amor, é pela dor, né? E eu não quero ir pela dor. Mas se for necessário, Deus tem que usar desse método, dessa forma, para trazer alguém e essa pessoa alcançar a salvação, que seja assim. Porque é melhor entrar no céu, né, irmão? Passar por um processo e entrar no céu, do que viver uma vida alavantê e aonde? E para o inferno. Então Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas maneiras. Olha 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. Olha que coisa, irmão. Você está reclamando de quê? A tentação que você está passando é comum aos homens. Todo mundo já passou, muita gente nessa vida. Você não é único e nem exclusivo. Porque tem hora que a gente acha assim, só eu que estou passando por isso. Será que Deus não está vendo? Só eu não, irmão. Um monte de gente passou, está passando e vai passar. Aí ele diz, mas Deus é fiel. Deus é o que, irmão? Fiel. Ele não permitirá
que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Fala amém. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Glória a Deus por isso, irmão. Porque a gente tem horas que a gente acha, né? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo isso? Uma coisa é certa, Deus dá a cruz do tamanho certinho para cada um. Então, se Ele deu a prova, a Bíblia está dizendo que Ele também vai te dar a fórmula, a estratégia para você passar pela prova. Ele está dizendo aqui, não vem além daquilo que você pode suportar. E Ele traz a providência, o escape. Então, não será essa provação que vai te parar, nem vai te destruir. Pode ficar tranquilo em relação a isso. O que pode destruir uma pessoa é a falta de fé, é a incredulidade, é abandonar o chamado, é a falta de conhecimento. Isso sim pode parar uma pessoa. Não uma provação que veio da parte de Deus, porque com a provação Ele também vai trazer a resposta e Ele vai lhe dar o escape para você passar e suportar essa dificuldade. Agora, por que Ele permite? Porque Ele sabe os seus limites. Ele conhece você nos detalhes. Ele está dizendo, não vou deixar que seja além daquilo que você pode suportar. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de questionar e começa a invocar a Deus, começa a buscar uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a tua vida, porque murmurar não vai resolver. Leia essa frase comigo. Toda tempestade é uma escola, toda experiência é educativa, todo deserto é útil ao nosso desenvolvimento. Vamos ler juntos, vai. Toda tempestade... Faz sentido para você? Então não se espante com algumas coisas que Deus está fazendo. Talvez pode parecer que não faz sentido nenhum. Talvez faz parecer que você está até perdendo. Mas não se preocupe, Deus sabe o que está fazendo e aonde Ele está te levando. A Bíblia diz, aliás, a Bíblia não diz que nenhuma árvore cai se não for, nenhum fio de cabelo cai se não for pela permissão de Deus. Aliás, a Bíblia não diz que nenhuma folha de árvore cai se não for pela permissão de Deus. Isso não é versículo bíblico. E a gente às vezes fica usando isso. Isso aí é um termo do Alcorão. Não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. É isso que a Bíblia diz. Deus conhece cada detalhe da tua vida que nem a tua mãe conhece, que nem a tua esposa que convive contigo, ou talvez o teu marido conhecem, porque Deus nos conhece na intimidade. Deus te conhece no secreto, em coisas que você não quer falar, não quer abrir, não quer discutir, mas Deus sabe. Eu não tenho a capacidade de prever o futuro, mas Deus me deu capacidade para organizar o futuro. Eu posso organizar o futuro. Eu não tenho como gerenciar, eu não tenho como prever, mas eu posso organizar. 2 Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. É o texto que a gente leu, o texto base. Ele usa 3 palavras aqui que eu quero que você grave comigo: sempre, em tudo e ampla suficiência. Vamos dizer juntos: sempre, em tudo e ampla suficiência. Existem 3 ideias fortes aqui nesse texto. Número 1 é sempre. A palavra aqui é constância. Diga comigo, constância. É uma vida de continuidade.
A maioria das pessoas que fazem sucesso hoje no mercado de trabalho em alguma área tiveram que passar por testes, quebraram algumas vezes, até elas se tornarem bem-sucedidas. Muitos cristãos, muitos de nós cristãos, não querem manter constância num projeto, num sonho. Ele fala de continuidade, porque Deus não é um socorro emergencial, acionado em tempos de crise. Ele é a fonte permanente, porque tudo vem dele, e tudo é para ele. Só que tem gente que estabeleceu um relacionamento com Deus de emergência. Pastor, o que é um relacionamento de emergência com Deus? Enquanto vai tudo bem, nem lembra que é crente, não lê uma Bíblia, não ora, não faz um jejum, não ora com a família, mas a hora que o negócio aperta, dá um probleminha, sai o negócio um pouco do controle, ah, meu Deus! Só buscam a Deus quando as coisas começam a não sair do jeito que Ele queria. Aí fica humilde, quebrantado, mas enquanto está bem, saúde, dinheiro na conta, tudo funcionando bem, Deus fica nem em segundo plano não, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para servir, não tenho tempo para célula, eu não tenho tempo, não tem tempo para Deus, para as coisas de Deus nunca tem tempo para nada. Essa crise de ansiedade que a gente está vivendo, ela nasce quando nós acreditamos que Deus age por eventos. E tem muita gente vivendo assim com Deus. É por eventos, é por tragédias, é por situações embaraçosas. Cuidado, Deus quer amadurecer a tua fé. E uma fé amadurecida, ela independe de eventos, ela independe de circunstâncias. Venha o que vier, haja o que houver, seja o que for, a minha fé está firmada naquele que é o autor e consumador da minha fé. A minha fé está nele. E quando é que a fé amadurece? Quando nós entendemos que Deus age por processos e não por eventos. Deus age por processos e não por eventos. Eu não sei qual é o processo que você está passando com Deus, mas Deus tem pressa em te tirar dessa fase. Porque a gente, quando fica preso em uma fase por muito tempo, isso vai minando as nossas forças, isso vai roubando a nossa expectativa, isso vai tirando de nós a alegria e a felicidade do viver. Tem muitos casais numa crise de anos, e vocês precisam resolver isso rápido. Não é o meu tema hoje para casais, mas eu sinto de Deus de falar isso hoje. Situações, e não passa de fase, não rompe. É que eu estou esperando Deus mandar um anjo do céu, ele vai sentar no nosso quarto, um de cada lado, e vai dar, não vai acontecer isso. São atitudes, são decisões que eu vou tomando, que eu vou ajustando a minha vida, para que a minha vida se torne inspiração, que se torne uma beleza, se torne uma alegria. Alegria no viver, alegria no sentar na mesa, alegria em compartilhar as alegrias e até as tristezas. Eu me lembro que uma vez chamei um amigo para jantar, uma pessoa para jantar. Vamos jantar hoje? Aí a pessoa falou assim: pastor, eu não sou uma boa companhia para o seu jantar hoje não, porque eu não estou bem não. Eu falei: cara, que coisa. Essas fases da vida que nos paralisa, parece que o diabo vai cercando a gente. É igual a semente que caiu, a primeira parte caiu ali na beira do caminho, as aves comeram. A segunda parte caiu entre as pedras, não pôde crescer. A terceira parte caiu entre os espinhos e foi sufocado. Parece que a vida das pessoas estão assim, uma hora está no meio das pedras, outra hora está sufocada, outra hora, não, Deus
quer que você seja um solo fértil, um solo abençoado. Foi para isso que Deus te chamou, para dar fruto e frutificar mesmo. Parece que a minha vida é assim, pastor, uma gangorra, parece que é altos e baixos. E vou te dar um conselho: o inimigo não precisa nem fazer muito esforço contigo, porque ele age nas mesmas estratégias, porque aquilo que você não vence vai te vencer. Então, tem crente que até facilita para o diabo, porque o diabo já sabe como que vai parar ele. Não, essa área aqui dele eu já sei como parar ele. E se você não vencer essa fase, todas as vezes que você estiver próximo de tomar posse da bênção, é a mesma situação que o inimigo vai colocar na tua frente, porque ele sabe que com isso ele te para. Mas no nome de Jesus, essa palavra hoje é para você sair daqui revoltado, mas não é revoltado comigo, tá, irmão? Porque Deus está mandando eu falar. Você tem que estar revoltado com o diabo, e nem sair revoltado com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com os obreiros, não. Você tem que estar revoltado com o diabo, não contra as pessoas. O reino de Deus é tomado à força. Como é que o reino de Deus é tomado, irmão? À força. Com o irmão, Pai Senhor querido, com o diabo para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Com os irmãos, Shalom querido, tudo bem? Com o diabo, mete o pé na porta, mete o pé, rapaz, sai fora. Não tem negócio, não tem conversa. Deus quer lhe dar constância. Constância no relacionamento, constância na obra de Deus. É tão gratificante poder ministrar as pessoas, irmão. Como eu sou muito abençoado, eu me considero alguém abençoado. Não é porque eu estou aqui no altar, porque eu frequento célula, eu visito pessoas, eu levo ceia, eu e a pastora levamos ceia na casa das pessoas que não podem vir cear. A gente vai em hospital orar. E eu falo assim, gente, eu sou tão grato a Deus, isso não é peso para mim, é o contrário, é privilégio, porque é melhor dar do que receber. É melhor a gente poder ir no hospital e visitar alguém, do que estar no hospital esperando a visita de alguém. Tem alguém comigo, irmão? Faz sentido? É muito melhor, irmão. É muito melhor, eu já passei pelas duas fases. Eu já estive nas duas posições, nas duas condições, e eu digo para você, é muito melhor dar do que receber. Quem já ganhou cesta básica aqui? Eu já ganhei cesta básica. Em uma fase da vida. Foi bom, maravilhoso, mas foi uma vez só, irmão. Eu falei, Deus não me chamou para isso. E a gente abençoa a pessoa, a gente está numa campanha para arrecadar 50 cestas básicas. Já tem quantas, Lorena? Já tem 7? Então, irmão, nós precisamos de 43 cestas básicas. Como é que a gente vai trabalhar juntos? Quem você pode acionar do seu círculo de relacionamento? Meu amigo, preciso de 5 cestas básicas tuas. Fulano, tudo bem? Estou fazendo a obra de Deus. Preciso de mais 5 cestas básicas tuas. Como é que a gente vai fazer para a gente chegar nesse alvo? Pastor, eu quero doar uma cesta básica. Faça isso. Se você doar uma cesta básica para a igreja e te faltar na tua casa, eu banco um mês de compra para você. Porque isso não existe essa possibilidade de acontecer. Davi era moço e foi velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A segunda palavra aqui é em tudo. A primeira é sempre em tudo. Em tudo fala de abrangência. Não é uma área limitada. Em tudo, em todas as áreas da sua vida. É isso que ele está dizendo. Significa que a graça de Deus não está setorizada. Em todas as áreas da minha vida, eu vejo Deus. Eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a bondade de Deus. Eu vejo a fidelidade de Deus em todas as áreas da minha vida. É o que eu falei aqui na quarta-feira. Qual é o segredo? Naquilo que Deus me dá, é consagrar a Deus. É dizer para Deus, Senhor, obrigado, porque na verdade nada é meu, tudo é teu, tudo pertence a ti. Ele vai falando aqui que muitos confiam em Deus
para o espiritual, para o financeiro, para a salvação, mas não para as decisões, mas não para uma segunda-feira, no culto da glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, pastor, é essa palavra que eu precisava. Quando é na segunda-feira, parece que esqueceu tudo, parece que na noite o diabo foi lá no sono dele, foi arrancando toda a palavra que você recebeu, mas isso não vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo, em tudo vem de Deus, Ele é a fonte de tudo. Ninguém pode dizer o que eu vou fazer amanhã se o Senhor não permitir. Amanhã, se Deus quiser, amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Porque a gente nem sabe como é que vai ser a noite. E se Jesus voltar essa noite, irmão? E se Ele te chamar? Então, em tudo eu carrego dentro de mim uma certeza: Deus é a fonte de tudo. Às vezes a gente não valoriza o ar que nós respiramos, que é uma coisa tão simples e tão básica. Eu me lembro que nas nossas férias, chegamos esses dias, a pastora e minha irmã, amanhã nós vamos ver o sol nascer. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Outra coisa, aí foram olhar na internet, né? Amanhã tem que acordar 5h15. Eu falei, não vou não. 5h15 da manhã para ver sol nascer, não vou nada, irmão. Ela, poxa amor, tu já viu o sol nascer? Eu falei, a hora que eu acordo ele já está lá brilhando. Aí quebrantou meu coração. Falei, vamos lá, 5h pouca da manhã. Aí estou lá vendo o sol nascer, irmão. Não é que o negócio é inspirador, cara. Não é que o negócio é bonito. Não é que o negócio assim faz sentido. Porque a gente está tão no automático, a gente está tão acostumado, é tanto sol o dia todo, para que eu vou ver sol nascer? Mas Deus quer te mostrar as coisas nos detalhes. E é nos detalhes que está a grandeza de tudo, irmão. E às vezes a gente está todo como um bobão, né? Eu falei, vamos embora lá, vamos ver o sol nascer. Aí saímos de lá, fiz aquele monte de imagem lá. E aí, o que você achou? Eu falei, é diferente. Uma nova experiência, Deus quer lhe dar uma nova experiência, mas se você estiver preso, não é porque eu já sei. Não é porque eu já sei. Sabe que o problema de muita gente é eu já sei. Não, isso eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Esse é o problema dessa geração, sabe tudo. Lê a resenha de um livro e se torna, eles acham que são especialistas, irmão. Essa geração que a gente está vivendo é isso hoje. Leu a contracapa do livro, botou lá a resenha no GPT, no chat GPT, e se tornou especialista agora. Nunca leu nenhum livro na vida, irmão. Só Jesus, né, irmão? Ele fala da suficiência, né? Aqui não é excesso para ostentação, mas é o necessário para cumprir o propósito. Deus vai lhe dar o necessário para você cumprir o teu propósito, e todos os dias que você acordar, você vai ter a provisão de Deus na tua mesa, você vai ter a provisão de Deus na tua mão, para você começar o dia e terminar o dia, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Você quer essa bênção sobre a tua vida? Então viva por um propósito, não viva por viver, porque viver é diferente de, eu falei que viver é diferente de estar vivo. Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Nas minhas férias eu saí para pregar, me convidaram para pregar. Eu falei, eu só vou lá porque tem um propósito naquilo lá, senão eu não iria. E chegou lá, depois conversando com o pastor, eu entendi. Eu falei, agora eu entendi por que eu aceitei o convite e por que eu vim pregar nessa igreja. Se você começar a entender e começar a tornar a sua vida um propósito na mão de Deus, você vai ver que nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito na minha vida, na vida de um cristão. Nada é por acaso. Na vida de um crente, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Deus querendo nos ensinar algo. Aqui ele fala de propósito, não de ostentação. Ele está dizendo, a suficiência de Deus alcança todas as áreas da minha vida. A ansiedade, ela só cresce. A ansiedade cresce quando entregamos a Deus apenas parte da nossa vida. Essa crise de ansiedade,
essa pandemia de ansiedade que a gente está vivendo, é porque as pessoas não entenderam que Deus é suficiente. Quando Deus se torna suficiente na minha vida, eu me sinto pleno. Fala comigo, pleno. O que é plenitude? O que é alguém pleno? Eu não dependo de opinião alheia, opinião A ou B, para dizer se o meu dia vai ser bom ou ruim. Não dependo disso. Eu não dependo de terminar um culto e alguém bater nas minhas costas. Que palavra abençoada, está pregando igual o apóstolo. Eu não quero pregar igual o apóstolo, já tem ele. Eu quero ser eu. Eu não dependo disso. Suficiência é você acordar todos os dias com o coração grato e dizendo: olha, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho que agradecer porque está até melhor do que eu esperava. Isso não é contentamento, isso é gratidão. Não está do jeito que eu quero, mas está bem melhor do que ontem e do que há tempos atrás. E eu estou avançando para o alvo, eu estou avançando para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Qual é o ponto central? Deus promete suficiência, não luxo, não excesso para a exibição, mas provisão para a missão. Diga: provisão para a missão. Fica de pé comigo e diga: provisão para a missão. Diga para uma pessoa que está do teu lado: Deus vai lhe dar provisão para você cumprir a tua missão. Para que Deus vai lhe dar provisão? Para você cumprir a sua missão, para que vocês sejam abundantes em toda obra. O que a Bíblia está dizendo? A pergunta: a escassez sempre vai perguntar: vai dar para mim? A suficiência pergunta: quem Deus quer alcançar através de mim? Porque nós vivemos essa dicotomia, essa guerra. Isso aqui confronta a mentalidade de escassez e ansiedade. Deus quer alcançar pessoas através de mim, seja financeiramente, seja com o meu testemunho, seja com o meu investimento na casa de Deus, na obra de Deus. Por que Deus lhe daria tanto, se não fosse para cumprir o propósito? O texto deixa muito claro o porquê da provisão: para que vocês sejam abundantes em toda boa obra. Diga comigo: boa obra. Existe uma obra boa te esperando. Deus não prospera pessoas para acumular, mas para você transbordar. Quem aqui deseja transbordar? Deus vai te usar para isso. Eu quero declarar na tua vida. Nós estamos no segundo mês do ano. Eu quero profetizar para você, irmãos. Deus hoje abre a janela do teu entendimento para você compreender as coisas espirituais. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. A abundância, ela é o meio que Deus utiliza, não é o fim. Deus não dá apenas para termos, Ele nos dá para fazer a diferença, para participarmos do seu reino e da sua obra. Então Deus garante suficiência para quem decide viver a missão. E fazer o necessário é isso. É eu colocar o meu coração diante do Senhor, da presença de Deus, do altar do Senhor, e dizer: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Porque talvez a gente vem com aquela expectativa para a igreja, tá esperando sempre de Deus, daquilo que Deus pode fazer, e Ele pode mesmo. Mas quando nós viemos com uma expectativa: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Você está pronto para obedecer o chamado de Deus para a sua vida? Você está pronto para ser obediente à voz do Espírito Santo? Você está pronto para parar de reter e começar a ser uma fonte para abençoar pessoas, vidas, através do seu testemunho? Você já parou para pensar quantas pessoas podem ser alcançadas através do seu testemunho? A Bíblia diz que nós estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas querem ouvir da palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como elas vão vir se não há quem as busque? Deus quer usar a sua vida como um instrumento na mão dele. E se você começar fazendo, daqui a pouco isso vai virar uma prática. Daqui a pouco você vai ver que é fácil. Talvez você ache hoje muito difícil, e é mesmo. Mas se você começar, daqui uns dias, você vai experimentar da bondade, da grandeza de Deus na sua vida. E você vai entender que é possível. E o possível vai se tornar claro. E aquilo que é claro vai se tornar real. E você vai se apaixonar por isso todos os dias. Você não vai querer acordar um dia da tua vida sem aquele senso da missão. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Aquilo que Deus tem te dado é para a tua provisão, sim, mas é também para você testemunhar o nome dele nessa terra. Você pode levantar a tua mão para o alto. Nós vamos adorar Jesus com uma canção. E faça a tua entrega hoje. Obrigado, Jesus. Fale com Ele, fale com Ele. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Eu tenho a tua garantia, eu tenho a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Shalom, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.